Olá, eu quero te apresentar a Rotina Escola Integrada, que é um instrumento que vai te ajudar a consolidar as informações que os professores inserem nas rotinas integradas. Você lembra que a Rotina Integrada é o instrumento que nós adotamos a partir deste ano, de 2022, para que os nossos professores insiram os seus planejamentos das suas aulas, das habilidades a serem trabalhadas, as atividades para casa, as atividades para a sala, o planejamento de aplicação das sequências didáticas, entre outras coisas. O que nós precisamos agora, que já garantimos o desenvolvimento dos instrumentos individuais, é garantir também que nós possamos, dentro da nossa escola, acompanhar o preenchimento desses instrumentos. E a ideia principal desse instrumento é garantir que nós, enquanto escola, tenhamos clareza sobre onde estamos e entendermos quanto falta para alcançarmos os nossos resultados, para, a partir daí, pensarmos de maneira integrada nas ações que precisaremos desenvolver para o alcance desses objetivos. Então vamos lá, eu vou explicar para você o passo a passo para que você entenda a nossa REI, a nossa Rotina Escola Integrada, e que possa utilizá-la durante as suas reuniões de planejamento. Essa é a nossa REI, a nossa Rotina Escola Integrada. Assim como o próprio nome já diz, o objetivo dessa ferramenta é garantir que toda a escola consiga planejar de maneira integrada, olhando para o progresso do desenvolvimento do seu planejamento, no que concerne às habilidades, às atividades dos estudantes. Então, vamos entender como que a gente vai utilizar a nossa REI no nosso planejamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma analisada geral de como que estão os resultados da escola como um todo. Para isso, a gente vai selecionar aqui a turma que a gente quer consultar. Vou aumentar o zoom para vocês entenderem melhor onde selecionar. Ó, aqui a gente tem uma mãozinha indicando o local que você vai clicar, ok? Se ele estiver marcado como consolidado, conforme vocês estão vendo aqui, isso quer dizer que nós teremos aqui a visualização dos resultados da escola como um todo, de todo o planejamento feito por todos os professores. Vou reduzir o zoom para vocês acompanharem o movimento, ok? Então, aqui nós temos o resultado das rotinas integradas de todos os nossos professores da escola. Só que aí, se eu quiser olhar apenas o resultado do professor do primeiro ano A, eu venho aqui e seleciono. E aí a gente tem o resultado do professor do primeiro ano A. Ok? Se eu quiser verificar o resultado do professor do terceiro ano B, eu seleciono o professor do terceiro ano B. E a planilha vai gerar para a gente o resultado do planejamento desse professor. Tudo bem? Se você tiver dúvida, basta você acompanhar os balãozinhos, que nós colocamos toda a turminha do Integra, ajudando você a percorrer aqui o caminho, tá? Então, aqui a gente tem a indicação de onde você vai selecionar para você analisar os resultados da sua escola. Aqui, desse lado, a turminha está nos trazendo uma informação. A turminha está dizendo para a gente que neste espaço você pode acompanhar as atividades planejadas por semana, as tarefas para fazer na sala, em casa e até a aplicação das sequências didáticas. Então, nós temos aqui o progresso da aplicação das sequências didáticas de matemática por semana. Então, os professores da escola como um todo planejaram as sequências didáticas na primeira semana, por completo, 100%, em todos os dias da semana, de segunda a quinta-feira. Lembrando que às sextas-feiras a gente tem a revisão da sequência ou a aplicação da sequência didática de letramento científico. E na semana 2, apenas 10% das sequências didáticas foram aplicadas. E se a gente quer entender o porquê que isso acontece, basta a gente ir na rotina integrada do professor para a gente entender o que aconteceu. E aqui também tem o progresso da aplicação das sequências didáticas de língua portuguesa. Lembrando que estamos aqui analisando os resultados de todas as rotinas integradas, de todos os professores. Como que eu sei disso? Porque está selecionado aqui o consolidado geral.
Se eu quiser verificar o resultado apenas de um professor, eu vou selecionar aqui a turma que eu quero verificar, ok? Se eu colocar aqui segundo A, a planilha ela vai ser atualizada e vai mostrar para mim apenas o planejamento do professor do segundo ano A. Nesse caso, esse professor não fez planejamento das sequências didáticas de matemática na semana 2, mas fez 100% do planejamento na semana 2 para a aplicação das sequências didáticas de língua portuguesa. Aqui embaixo, como a turminha nos orientou, a gente tem o percentual de dias com atividade em sala e de dias com atividade para casa. A gente sabe que não existe uma obrigatoriedade do professor definir ali as habilidades, né, extra classe ou atividade para a sala. Mas, se for definida a atividade, ela vai aparecer aqui, ok? Lembrando que o que a gente quer é acompanhar aqui o planejamento. Então, a gente tem a consolidação de todas as rotinas integradas da escola. Por isso que é rotina escola integrada, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai conseguir acompanhar como estão os planejamentos dos professores, no que concerne as atividades, o planejamento de aplicação das sequências didáticas, ok? E mais do que isso, vou mostrar aqui para vocês, do lado direito, a gente tem mais informação, que a turminha também está explicando para a gente. Nesse quadro abaixo, a turminha está explicando que nós podemos acompanhar como está a aplicação das habilidades em cada disciplina. Aqui nós já sabemos que está selecionada apenas a turma do segundo A. Então, obviamente, só aparecem aqui os resultados da turma do segundo A, do planejamento dessa turma, tá certo? Deixa eu colocar aqui o consolidado geral da escola. E agora vamos entender esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra para a gente como está o progresso da utilização das atividades para cada disciplina. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que nessa escola, até esse momento, né, em língua portuguesa, nós temos, dentre todas as habilidades de língua portuguesa que precisam ser aplicadas nos anos iniciais, essa escola já aplicou 7,58%. Olha, em ensino religioso, essa mesma escola, dentre todas aquelas habilidades de ensino religioso que precisam ser aplicadas nos anos iniciais, essa escola já alcançou até hoje 21,9% de aplicação dessas habilidades. E assim, a gente tem, né, sucessivamente, em todas as disciplinas, essa análise. O que a gente espera? Que até o final do ano letivo, todas as disciplinas estejam aqui aproximadas de 100%, ok? E se a gente consegue acompanhar esse gráfico semanalmente nas nossas reuniões de planejamento, a gente vai ter condições de analisar onde a gente precisa dedicar mais energia nas semanas seguintes. E aí a gente já dá um norte para o professor poder planejar as suas aulas e já selecionar as habilidades que devem ser priorizadas. Lembrando sempre da necessidade da turma. Então, o professor seleciona as habilidades a serem trabalhadas, também de acordo com a necessidade da sua turma. Vamos sempre lembrar disso, não é? Mas as novidades em nossa rotina escola integrada não param por aqui. Além de termos condições de acompanhar o progresso da aplicação, da utilização das habilidades em cada disciplina, acompanharmos como que está o planejamento de aplicação das sequências didáticas, o planejamento de atividades para sala e atividades extra-classe, nós ainda temos também a possibilidade de acompanhar o porquê que cada planejamento está acontecendo da forma que acontece. Por exemplo, lembra que a gente falou um pouco aqui rapidamente sobre a aplicação na semana 2 das sequências didáticas de matemática e a gente viu que alguns professores, né, assim como mostra no gráfico, não fizeram planejamento de aplicação das sequências didáticas de matemática na semana 2.
Nós temos condições de analisar o porquê, em loco, lá na rotina integrada do nosso professor. E a rotina escola integrada tem um espaço específico para isso, que eu vou mostrar para você agora. Basta a gente explorar um pouco mais a rotina escola integrada, que a gente vai encontrar aqui um espaço específico, onde estão distribuídas as rotinas integradas dos professores que fazem parte da equipe dessa escola. E por que nós temos esse espaço aqui? Lembra do exemplo que eu mostrei lá no gráfico, que as sequências didáticas de matemática não alcançaram 100% de planejamento na semana 2? Então, a partir do momento que a gente consegue analisar em loco, lá na rotina integrada do professor, o como que foi planejada essa semana, a gente consegue ter respostas. Por exemplo, eu vou escolher aqui aleatoriamente algum professor, tá? Vou escolher aqui essa professora, Sueli. Vou clicar na rotina integrada dela e aí a gente vai ser direcionado automaticamente para o arquivo da rotina integrada dessa professora. Vamos lá? Aqui, todo mundo já sabe que a gente planeja a sequência didática nessa parte destinada às atividades, não é? E aqui a gente tem, ó, a professora Sueli, ela planejou sequência didática de língua portuguesa na segunda-feira, planejou na quarta-feira e planejou também na sexta-feira. Só que ela não planejou sequência didática nem na terça e nem na quinta. Nós já sabemos que a aplicação das sequências didáticas de matemática acontecem às terças e às quintas-feiras. E aí a gente precisa entender por que ela não fez esse planejamento, né, de sequência didática de matemática, nem na terça e nem na quinta. Aqui, na atividade em sala, o que foi que ela escreveu na terça e na quinta-feira? Ela disse que planejou a aplicação da avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática na terça-feira e planejou também a aplicação da avaliação diagnóstica em língua portuguesa e matemática na quinta-feira. Isso justifica o fato dessa escola, lá na rotina escola integrada, no gráfico de aplicação das sequências didáticas de matemática, a escola não ter alcançado 100%, porque a escola, nesse caso, estava dedicada a essa atividade de aplicação da avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática, justamente nos dias em que são aplicadas as sequências didáticas de matemática. Então, está mais do que justificado. E nós só tivemos condição de fazer essa análise porque nós temos acesso à rotina integrada dos professores, para a gente poder verificar ou comprovar, né, o porquê daquela meta ou daquele gráfico está apresentando resultados daquela forma. Vou até voltar aqui no gráfico para a gente relembrar, tá? Então, aqui, olha, no progresso de aplicação das sequências didáticas de matemática, na semana 2, essa escola só planejou 10%. E a gente já sabe o porquê, já que a gente já viu lá na planilha da professora, na rotina integrada da professora, a gente viu que essa escola, na semana 2, estava aplicando a avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática. E aí essa aplicação aconteceu em uma terça-feira e em uma quinta-feira, que são os dias que a gente tem aplicação de sequência didática de matemática. E tem mais, porque a rotina escola integrada não para por aí, né? Ela não cansa de trazer novidades. Aqui a gente tem também um espaço dedicado ao monitoramento dos indicadores acompanhados no ciclo. Vocês lembram com certeza que na nossa formação inicial nós apresentamos para vocês o plano de ação do Integra e apresentamos também os 15 indicadores que as escolas precisarão acompanhar e apresentar resultados durante os ciclos de acompanhamento formativo. Então, aqui a gente já, para facilitar, né, a gente já colocou aqui os indicadores. E qual vai ser o passo de vocês agora? A escola precisa definir as metas que ela vai estabelecer aqui para cada indicador, ok? Lembre-se sempre que nenhuma meta pode estar desarticulada das metas da secretaria. Isso quer dizer que, por exemplo, nesse primeiro indicador,
o percentual de estudantes do segundo ano do ensino fundamental não alfabetizados por bimestre, se a meta da secretaria é menos de 12%, eu só posso colocar aqui uma meta que esteja abaixo desse resultado, tá? Então, por exemplo, eu posso ou repetir, colocar menos de 12%, ou colocar uma meta menor, tá? Menos de 10%, por exemplo, ok? Como é que eu vou saber qual meta colocar? É por isso que eu preciso saber dos meus resultados históricos. Eu preciso entender, dentro dos resultados que nós temos até hoje, né? O que é que a gente tem de resultado quando a gente fala em estudantes do segundo ano que não estão alfabetizados, ok? Se eu não tenho ainda de onde tirar esse dado, eu simplesmente repito aqui a meta da comissão do Integra. E aí, de acordo com os ciclos, a gente vai fazendo a análise dos resultados que vocês irão consolidar, né, durante cada bimestre, e aí essa meta ela pode ser reorganizada. Lembrando que ela nunca pode ser menor, diferente ou desarticulada da meta da comissão do Integra. Então, isso quer dizer que, a partir do momento que vocês receberem a rotina escola integrada de vocês precisarão estruturar nas suas reuniões de fluxo, nas suas reuniões de planejamento, momentos para discutir e desenvolver aqui quais são as metas de vocês, né, da escola de vocês, com relação a cada um desses indicadores. Lembrando que durante o ciclo a gente sempre vai construir com vocês, né, o entendimento desse caminho, das ações que nós desenvolvemos ou que precisaremos desenvolver dentro de cada bimestre para podermos alcançar esses resultados. E a REI, né, a nossa rotina escola integrada, vem como uma ferramenta para dar suporte para vocês, né, para vocês terem condições de acompanhar mais de perto alguns desses indicadores, entre eles a garantia, né, do desenvolvimento aí da alfabetização dos nossos estudantes na idade certa. Então, à medida que eu trabalho as habilidades, né, dos meus estudantes, que eu garanto a aplicação das sequências didáticas, por exemplo, eu já estou impactando de maneira direta esse indicador de alfabetização, entre outros também, tá? Então, a REI é um instrumento que o tempo inteiro ele vai ser melhorado, porque nós fizemos esse instrumento pensando em facilitar o planejamento de vocês, o planejamento estratégico, e à medida que as coisas forem acontecendo, que o processo for sendo consolidado, e vocês repassem para a gente os feedbacks, a gente vai sempre trazer novidades aqui para facilitar o trabalho de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse instrumento, que utilizem de acordo com aquilo que ele foi pensado, né, com o objetivo para o qual ele foi pensado, e passem para a gente também, né, o feedback, o que é que vocês acharam. A gente tentou o máximo possível fazer com que ele fosse de fácil utilização e de acesso para todos vocês, tá? Lembrando que aqui, para quem não entendeu, né, ainda, o único trabalho que você vai ter para analisar os resultados é selecionar aqui se você quer ver o resultado consolidado da escola ou se você quer analisar os resultados por turno, ok? E, obviamente, lá no nosso monitoramento dos indicadores acompanhados no ciclo, vocês vão precisar preencher toda essa parte aqui de acordo com as nossas ações, tá certo? Então, a primeira ação desse quadro, como eu já falei, vai ser a definição das metas de vocês para cada um dos indicadores aqui elencados. E aguardem que o nosso ciclo 5 de acompanhamento formativo já está batendo aí a porta e traremos também muita novidade para vocês, tá certo? E sempre pensando na melhoria contínua dos processos. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante esse instrumento, assim como a rotina integrada também. Estamos aqui sempre para melhorar os nossos processos e impactar positivamente os resultados da nossa educação. Até a próxima!